Voltando para o nosso segundo bloco, onde agora a doutora Maria Cláudia vai contar para a gente como é que foi esse serviço que você falou que tá desenvolvendo, que é coordenadora no município de Barueri. Conta pra gente como é que começou esse serviço, como é que ele está estruturado, conta pra gente, porque acho que na nossa região ou no estado de São Paulo não tem nenhum serviço desse por prefeitura, né? É público. Público, né? Então conta pra gente como é que foi isso. Serviço público de medicina fetal, a gente não pode falar que não existe. Existe, só que todos em hospitais e em universidades, hospitais e escolas, onde eu fiz a minha residência, tudo. E para as pacientes chegarem até lá, é um longo caminho que às vezes é aquilo que a gente falou no primeiro bloco. Passou do tempo e a gente já não consegue fazer mais nada. E há uns 2 anos e meio atrás, chegou uma paciente, não sei por onde, ela me descobriu que sabia que eu fazia medicina fetal e me procurou, uma munícipe de Barueri, que o bebê tinha uma bexiga muito dilatada. E no dia seguinte eu já atendi essa paciente pela prefeitura, porque eu sou concursada de lá. Atendi e falei, essa paciente, esse bebê precisa de uma cirurgia para ontem, porque a bexiga, na saída da uretra desse bebê, tinha como se fosse uma tampinha, né, uma válvula que a gente fala, então não saiu xixi. Cresceu, cresceu, cresceu a bexiga, começou a dilatar a ureter e começou a dilatar os rins. Então, os rins iam perder a função. Sim. Então, precisava de uma cirurgia para ontem. Eu corri atrás, falei na prefeitura com o secretário de saúde, eu falei, a gente precisa fazer essa cirurgia. E eu lembro que a gente atendeu numa sexta-feira, na quarta-feira a gente fez essa cirurgia. Foi um evento em Barueri, porque daí eu trouxe a equipe em que eu fiz a minha especialização, liguei para o meu chefe, eu falei, senhor, vem operar comigo? Vou. Olha, fomos tudo pelo SUS. Daí a gente fez essa cirurgia, o bebê tá vivo, mas infelizmente tá na fila de transplante porque já chegou tarde demais. Se a gente tivesse feito isso há 2 semanas antes, talvez a gente... Se esse serviço já tivesse implantado. Sim, enfim. E daí surgiu essa ideia, putz, como precisa disso, né? Como os municípios precisam disso. Só que é um longo namoro. Da gente conseguir explicar para todos a necessidade, estruturar isso. É porque é uma especialidade nova, então as pessoas não conhecem. Exatamente. E daí nisso veio o Covid, em que daí realmente a atenção foi toda pro Covid, com razão. Então daí essa ideia ficou meio congelada. E daí a gente teve que fazer um trabalho para explicar pros prefeitos, secretários, que assim, sai mais barato a gente fazer a prevenção, o diagnóstico precoce, do que ter que pagar uma cirurgia fetal particular. Ou não fazer a cirurgia, né? Ou não fazer a cirurgia, esses bebês nascerem com problema. Então, vai ser um custo para o município muito maior, uma hemodiálise contínua, fisioterapia em casos de coluna aberta. Sai muito mais barato a gente fazer antes. Sim. E em março a gente conseguiu montar tudo e implantar o serviço. Então é um serviço ambulatorial de ultrassom em que todas as pacientes que fazem pré-natal de alto risco, são as mães diabéticas, hipertensas, todas as pacientes que têm algum problema de saúde, o que eu explico para as mães, quando a mãe tem algum problema de saúde, vem para a gente ir acompanhando, ou quando num pré-natal normal, um ultrassom é visualizado alguma alteração, vem pra gente confirmar o diagnóstico, fazer o diagnóstico e fazer o segmento. Então é uma coisa que está começando. Vocês são pioneiros, né? Então, a gente viu que tinha uma demanda super reprimida, que a gente até não imaginava, de casos, e na primeira semana já foi indicado um monte de procedimento. Olha só. Cirurgia grande a gente ainda não fez, ainda a gente torce para fazer, mas também torce para não fazer, né? Sim. Porque a gente não quer ter alteração. Com certeza. Mas procedimentos já está bem encaminhado. Estamos pedalando. Fica até um alerta para os prefeitos da região, secretários, da importância da medicina fetal, de estar implantando esse serviço na sua região.
né? De acordo com a doutora Maria Cláudia, um serviço especializado, que isso só traz benefício tanto para a mãe, para o bebê e para os municípios também, que não tem que acompanhar essa criança de uma forma que seja mais onerosa. Exatamente. Né? Então fica um alerta aí para os municípios. Maria Cláudia, conta pra gente também como é feito essa cirurgia na medicina fetal. Como é o procedimento, desde o diagnóstico até o centro cirúrgico, como é feito essa cirurgia? A partir do diagnóstico, a gente vai fazer como se fosse uma cirurgia materna, tá? Uma gestante, uma pessoa normal que vai fazer uma cirurgia. Então faz todos os exames pré-operatórios, até simples. A mãe, dependendo do tipo de cirurgia, determina o tipo de anestesia, porque às vezes a gente precisa de um bebê paradinho, né? Porque a gente tem um bebê lá que tá animado, não sabe o que tá acontecendo, e às vezes a gente precisa do bebê parado. Então geralmente a anestesia é uma anestesia geral, materna, em que daí o bebê também fica anestesiado. Olha, que interessante. E daí existem diversas técnicas para cada tipo de cirurgia. A que a minha equipe faz é cirurgia por fetoscopia, que é videocirurgia. A gente coloca 3 cânulas na barriga materna e pelo vídeo, guiado pelo vídeo, por visão direta e guiado também por um ultrassom. Olha, por isso que eu falo, uma cirurgia fetal são uma equipe. 4, 6, 8 mãos fazendo. Um mexendo com a sonda, outro com o aparelho de ultrassom para a gente ver a melhor posição, tudo. E daí a gente vai com um trabalho mínimo, né? Mínimo, tem que ter uma delicadeza. E é uma graça, porque não tem uma cirurgia que alguma hora, todo mundo se derrete, porque daí passa, a gente vê por vídeo, vê uma mãozinha. Olha. Tem muitas indicações, que acho que eu acabei não falando, de cirurgia fetal, que é uma gestação de alto risco, são as gestações gemelares. Ah, tá. Né? E tem diversas patologias na gestação gemelar, que às vezes um bebê rouba sangue do outro bebê. Então um bebê cresce muito e o outro bebê não cresce. E isso é perigoso para os 2 bebês. Olha. Então, por fetoscopia, um procedimento simples, a gente vai e com um laser a gente queima algumas comunicações de vasos sanguíneos. Isso eu tô falando de uma maneira super genérica. É bom uma linguagem assim mesmo pra gente entender. A gente interrompe a troca de fluxo de sangue entre os bebês. A gente só quer que a mãe troque fluxo de sangue com os bebês, não entre eles. Então a gente corta esse troca para eles crescerem normalmente os 2. Entendi. Entendeu? E é muito bonitinho, porque às vezes a gente tá operando isso e vê um pé na cabeça do outro, é super lindo. Não tem uma cirurgia fetal que todo mundo fica... Não se emocione, né? Porque derrete, você vê uma mãozinha isso lá. Pode ser feito num hospital geral? Num hospital geral. Ou precisa ser um hospital que tenha uma UTI neonatal? Sim, sem dúvida, o que eu falei anteriormente, sem dúvida, tem que ter um hospital de alto risco, tá? Que tenha em que UTI tenha uma neonatal. UTI neonatal e que essa UTI neonatal esteja ciente que pode ter que receber esse bebê, porque existem intercorrências nessas cirurgias, um descolamento de placenta e que a gente tenha que fazer o parto. Entendi. Então vai vir um bebê prematuro. Sim. Tá? Então, que tenha uma UTI neonatal, que tenha uma UTI materna, tá? Que tudo bem. 90% acontece, tudo bem. No dia seguinte, a mãe vai de alta. Olha só. Tá? Mas a gente tem que contar com todas as complicações que podem acontecer. Tem que ter uma questão segura para todos ali que estão envolvidos. Sim, né? eu brinco. Bebê, para a mãe, tem que ter uma segurança. Eu brinco com o intensivista neonatal. Eu falei, eu não quero precisar de você, mas eu preciso que você esteja sabendo o que eu estou fazendo. Uma outra coisa, uma outra curiosidade, a pessoa que faz inseminação artificial, é necessário também esse acompanhamento na medicina fetal ou nem sempre? Inseminação artificial já vem de uma mãe que tem um histórico mais traumatizante, né? No mínimo mais preocupante. Ela provavelmente já não conseguiu engravidar tão fácil. Então já vem de uma mãe mais medrosa. Tá. E muitos casos de uma inseminação são gestações gemelares. Então, daí eu não tenho dúvidas que tem que ser acompanhada com a gente. Ou uma gestante que tem aquela coagulopatia, que já teve muitas perdas fetais. Ou que tem geralmente essas mães de fertilização podem ser tudo bem, mas
é uma importante. gestante que precisa de um colo a mais, eu acho. Cuidado a mais, né? Considero importante passar. Aliás, toda gestante tem que ser acompanhada com a medicina fetal. Só que, infelizmente, por ser uma área nova, nem todos têm acesso. Então, se a gente tem que selecionar, a gente seleciona essas mães que têm algum problema. Alto risco. Entendi. Maria Cláudia, vamos falar um pouco também da questão da estética íntima. Quais são os procedimentos que vocês fazem na estética íntima e como que são esses procedimentos? A estética íntima a gente pula de mundo, né, que acaba sendo uma estética, então não é questão de vida ou morte, apesar de ser muito importante para a autoestima da mulher, é uma coisa que está aumentando muito, as mulheres estão tendo mais coragem de falar, eu não estou satisfeita com a minha vulva, então existem muitas técnicas e que estão se aperfeiçoando, então existe a ninfoplastia, que é aquela correção de hipertrofia de grandes lábios, existe até preenchimento de grandes lábios, quando as pacientes, as mulheres, às vezes na menopausa, acabam tendo uma hipotrofia, uma flacidez de grandes lábios. A gente faz preenchimento de grandes lábios, só que interessante. A gente faz o laser de CO2 para aumentar o colágeno da vulva, da vagina, e que daí tem indicação, às vezes até nem tanto pela estética. Tem muitas mulheres, vão saber que no climatério, na menopausa, elas acabam tendo perda urinária. Então não são aqueles casos que... Existem casos de incontinência urinária que o tratamento é cirúrgico, que o tratamento é medicamentoso. Tem alguns casos que é só por hipotonia da uretra. Entendi. E que a gente faz o laser, melhora esse tônus da uretra e diminui as queixas de perdas urinárias. Existem até por questão... clareamento de vulva, tá? Que às vezes muitas pacientes têm um escurecimento com o avançar da idade, um escurecimento da vulva, da face interna da coxa. A gente faz o clareamento tanto com laser como com cosmético. Existe a cosmetria ginecológica. Olha só, gente, uma coisa ampla, né? É, uma coisa bem ampla. E as pessoas têm procurado cada vez mais. Tem, então, as mulheres estão tomando mais iniciativa. Interessante. Outra coisa que eu queria ver com você é a questão dos anabolizantes. A gente ouve muito falar que a questão do anabolizante, ele causa alguns efeitos, né, na vulva irreversíveis. Isso é verdade mesmo ou é apenas um mito? Não, é verdade. O anabolizante pode provocar hipertrofia de grandes lábios e de clitóris. Olha só. Tá? Então, assim, a hipertrofia de grandes lábios a gente consegue até corrigir. De clitóris a gente consegue corrigir, mas pode prejudicar um pouco a sensibilidade. Entendi. Então, é até onde vale a pena. E eu sou muito cautelosa com anabolizante, com hormônio, eu acho que tem que ter cuidado, né? Eu acho que hoje em dia, às vezes a pessoa pensa muito na questão estética física, corporal, e esquece esses problemas que podem aparecer com relação ao uso de anabolizante. Do uso de anabolizante são os menores. Eu tenho certeza que todo mundo já tem alguma história de uma pessoa jovem que teve um derrame, que teve um infarto, sem causa aparente. E às vezes estava fazendo algum uso de anabolizante, então pode desenvolver problema cardíaco, problema vascular. Eu até considero a parte estética o menor dos problemas, né? Com certeza. E essas outras questões são coisas que às vezes a gente não consegue prever, né? Então é melhor a gente fazer a parte de prevenção. Mais um assunto que eu acho importantíssimo a gente falar, a questão de prevenção para a mulher. Fala um pouquinho da questão prevenção e do HPV. Prevenção, assim, sempre extrema importância, é menos oneroso na parte financeira e a gente consegue detectar problemas em que pode ter solução muito mais fácil do que se a gente pegar tarde demais. Prevenção na ginecologia é muito importante o exame de Papa Nicolau, em que é indicado para pacientes que começaram a ter a vida sexual. A partir de 2 a 3 anos do início da vida sexual já é indicado coleta de Papa Nicolau anualmente.
né? E o que é o Papa Nicolau? Isso é um dos exames preventivos, mas que desde a adolescência já é indicado. Nesse exame a gente vai colher uma amostra de células e que a análise pode falar assim, essa célula está alterada por uma lesão pelo HPV. Tá? O que é o HPV? É um vírus que tem N subtipos, mas tem alguns subtipos sexualmente transmissíveis, em que ele pode provocar uma lesão no colo do útero ou na vagina, em que essa lesão, se não detectada pelo exame do Papa Nicolau, pode um dia virar um câncer. Então, HPV e câncer não é uma linha direta. Sim. É uma coisa que pode evoluir para o câncer se não detectado, se não tratado, uma lesão benigna, que se não tratada, não retirada, pode virar um câncer de colo de útero, de vagina, de vulva, e que daí são cirurgias extremamente agressivas, tá? E o câncer de colo de útero, às vezes, infelizmente, o desfecho não é o ideal. Então é melhor prevenir para que sem dúvida, é um exame super fácil de ser realizado. Porque a rede pública tem esse serviço. Fácil, e que daí a gente, identificando alguma alteração, pode, de uma maneira simples, ser tratado. E não ter um desfecho ruim. Outro exame que é de extrema importância é a mamografia, né? Hoje em dia eu acho que as mulheres estão cada vez mais conscientes da necessidade. Pelo Ministério da Saúde, são indicados para mulheres a mamografia a partir dos 40 anos de idade, mamografia anual. Só que existem as mulheres que têm um antecedente, né? Que tem uma história familiar de parentes que a gente fala de primeiro grau. Mãe, filho, filha ou irmãos, né? Essas pacientes, dependendo da idade que teve, foi antes da menopausa ou não, é aquela individualizado, mas às vezes esse rastreio é indicado anteriormente. Uma coisa que eu acho importante a gente falar de prevenção não só em relação à mamografia, como o ultrassom de mamas. Eu sempre brinco no consultório que eu peço sempre os dois exames, o ultrassom e a mamografia. E eu falo assim, só que você tem que fazer os dois. Os dois, porque o pessoal quer fazer só o ultrassom, porque dói menos, porque a mamografia é desconfortável. Só que assim, um complementa o outro, principalmente em pacientes mais jovens, que a mamografia é muito boa. Ela visualiza a alteração em mamas que a gente fala lipossubstituída, em mamas que são de pacientes mais velhas, em que tem mais gordura do que glândula. E o ultrassom é melhor para pacientes que têm bastante glândula. Então, um complementa o outro. Então, não é que eu estou pedindo ultrassom que estamos dispensando a mamografia. Não, vai ter que fazer os dois. Entendi. Maria Cláudia, queria agradecê-la por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Com todas essas informações que, assim, de extrema importância. E fiquem atentas, mulheres, à questão da prevenção, super importante. E vamos agradecê-la novamente por estar aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, Beth. E espero que a gente se encontre novamente com mais informações e que esse trabalho de medicina fetal se estenda a outros municípios também, que é super importante para a questão da gestação de alto risco. Muito obrigada e até mais. Obrigada.